Então vamos pedir a Deus, a Jesus, pedir para louvarmos, né? Vamos louvar para Ele, para todas as famílias, né? Para a nossa também, para a nossa saúde, para a nossa casa espírita, o movimento espírita, para todos aqueles que estão registrados no livro de prece, diante da necessidade de cada um. Enfim, Pai, a todos aqueles que no momento estão passando pelo estado de melancolia, de depressão, sendo assim, Pai, escutai a nossa prece. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Mas não deixeis, Senhor, cair em más tentações, mas livrai, Senhor, de todos os males, que assim seja. Mais uma vez, Pai, Mestre Jesus, Manuel Francisco da Luz, que é o guia protetor da nossa casa, nós damos por aberta mais uma reunião pública da noite de hoje, que assim seja. Boa noite a todos, é sempre um prazer estar aqui no nosso manequinho, nosso Manuel Francisco da Luz, nos dá alegria, nos dá essa excelente acolhida, nos auxilia no sentido de ver esse sentimento amoroso de família do movimento espírita. Estamos juntos, estamos nos apoiando mutuamente, e assim também trazemos o abraço de cada um dos irmãos da Casa Leocádio José Correia, que vem junto. Nós viemos em grupo. Até certo ponto somos todos legião. Então estamos aqui com os nossos amigos espirituais, cada um de vocês, eu também, e nos reunimos ainda com aqueles que estão no nosso pensamento e que ficam presentes nesse instante na Casa Espírita, e que nós fazemos esse elo, esse canal de comunicação psíquico com cada um dos nossos amigos, dos nossos interesses, dos nossos bem-queridos que estão nos nossos lares. E nós estamos enfrentando tempos difíceis. Isso tem sido dito por todos os movimentos religiosos. Nós vemos, inclusive, também os movimentos não religiosos falando isso. Os movimentos políticos, os movimentos sociais, eles apontam de um momento bastante peculiar na nossa trajetória como humanidade. Para nós espíritas, nós pensamos que nós estamos num momento de transição planetária. Nos disse o espírito Bezerra de Menezes, em 2010, pela boca do nosso Divaldo Franco, na conferência espírita que houve em Brasília, que, na verdade, o mundo de regeneração estava iniciando. A gente pensa, mas e essas coisas todas que estão acontecendo, como é que pode ser do mundo de regeneração? Mas nada é distante de impulso. Nós passamos gradualmente de um estado para outro. Nós costumamos criar certas caixinhas para colocar as coisas. Então dizemos às crianças que é da idade tal, a tal dizemos adulto a partir de determinada idade, mas nós, na prática, vemos que não há uma distinção clara desse período. Não há uma distinção clara de onde começa uma coisa e termina outra. É gradual, é um processo. E nós estamos trabalhando nisso hoje em dia. Então, frente às aflições próprias desses tempos, o que nos resta como espíritas? Primeiro nos resta trabalhar, fazer as coisas que nós fazemos, nos guardando do desespero, nos guardando da ociosidade, nos guardando dos maus pensamentos. Mas, além disso, nos cabe usar as ferramentas que temos, que nos foram trazidas já para a humanidade há muito tempo atrás.
Então estamos olhando de novo para o Evangelho de Jesus. Foi nos trazido por diversas pessoas. O Evangelho de Jesus, a Boa Nova, nos foi trazido na Bíblia, que nós costumamos ter nas nossas casas, comum, nos Evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas nós temos outras falas de Boa Nova, ainda nas cartas paulinas, nos Atos dos Apóstolos, e nas cartas dos demais seguidores do Mestre daquela época. Depois disso, mais recentemente, nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo. Então nós temos ali uma compilação e falas dos bons espíritos nos orientando, nos trazendo novamente um novo olhar sobre aquelas verdades que Jesus falou, mas não escreveu. Nós temos inclusive espíritos que coletam na dita sabedoria do mundo espiritual, ou na tradição do mundo espiritual, histórias que não estão nesses evangelhos. Mas o apóstolo João diria ao final do seu evangelho que se fosse escrever tudo o que Jesus havia feito, não haveria livros para se guardar essas informações. Então, sim, houve coisas que não foram escritas. E de nós vemos o nosso irmão X, Humberto de Campos, trazer relatos pela mão do nosso Chico Xavier de várias histórias, de outros olhares sobre fatos que nós já conhecemos pelos evangelhos. Nós vemos depois Amélia Rodrigues, espírito, pela mão do nosso Divaldo Franco, trazer vários livros contando as mesmas histórias que nós já havíamos visto, mas nos apresentando um Jesus mais meigo, mais doce, pelo olhar de outro. E assim nós vamos vendo no irmão X um Jesus doce, mas bastante enérgico. E nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, nós não conseguimos estabelecer direito, vamos dizer assim, uma qualificação para Jesus, porque em alguns momentos ele é extremamente enérgico, ele é firme, não deixa brecha, mas as suas ações demonstram a profunda sensibilidade daquele homem naquele momento, demonstram a empatia de como ele, mais do que se colocar no lugar do outro, ele assumia as próprias vestes do outro quando olhava. Ele era capaz de chegar até abraçar alguém que era proibitivo esse ato para alguém que tivesse lepra, por exemplo, a dita lepra da época. Ele fazia isso com os pecadores, que muito mais do que hoje, para nós a noção de pecado é uma, mas naquela época aquilo trazia uma impureza de contágio. Então, se eu chegasse perto de um dito impuro, mais grave do que eu estar ali perto, eu me contaminaria com aquela impureza. Então, por isso a distância imposta a essas pessoas e que Jesus nunca respeitou. Jesus os recebia de braços abertos, os atendia, falava com todos. Então nós vamos olhando para o nosso cabedal de informações espíritas, temos que revisitar. E daí, se me permitem aqui, pegar o livro dos Espíritos, que é, vamos dizer assim, a obra talvez mais basilar do nosso espiritismo, do nosso movimento, então muito importante. Nós vamos ver qual é a estrutura dessa obra. E nós vemos um movimento. Meu entendimento é esse. Não posso fazer o Evangelho segundo a mil, porque acho que ninguém vai se interessar pelo que eu tenho a falar. Melhor ver os outros que sabem mais. Mas quando nós vemos aqui, somente no sumário, no início, ou o índice para alguns, nós vemos que inicialmente Allan Kardec vai fazer as perguntas, vai trazer respostas dos espíritos, vai traçar suas considerações, falando das causas primárias. Ele meio que nos situa onde nós estamos, que posição nós estamos em relação às coisas, quais os conceitos mais primários que nós devemos admitir.
parecido com aquele período da matemática, quando aprendíamos no colégio, quando o professor escrevia uma equação e dizia, olha, considerando que esse aqui, o resultado tem que pertencer a um determinado conjunto de números, que não pode ser diferente daquilo. Então, de certa forma, Kardec nos situa, nos traz conceitos muito primários para o nosso entendimento da doutrina, muito basilares mesmo, de base, de fundamento, nessa primeira parte. Depois ele vai entrar no mundo dos espíritos, onde ele vai falar da verdadeira realidade, onde cada um de nós está, especificamente nós, porque nós somos espíritos. E nesse momento, pelo menos eu não enxergo ninguém além de vocês, que estão aqui sentados, encarnados, então nós estamos temporariamente vestindo um corpo. Mas o que nós somos de verdade? Espíritos. O corpo a gente já está percebendo, alguns de nós, que já está indo adiante, que já está se encaminhando. Posto isso, Kardec vai fazer a terceira parte, vai fazer uma viagem, daí, em vez de para fora, ele vem para dentro. Ele nos situa onde é que nós estamos no mundo dos espíritos. E a partir daí ele nos convida a entrarmos em nós mesmos. Na parte terceira, quando fala das leis morais. É um mergulho muito íntimo, muito peculiar, se nós formos fazer um estudo mais leve, mais demorado, mais minucioso, mais devagar sobre o que ali está escrito. Ele nos mostra entendimentos das relações que nós traçamos com esse mundo que foi apresentado. E ele pega como base de proposta, que os espíritos concordam, isso pode ser assim, não definitivamente é assim, os próprios mandamentos de Moisés, para servir mais ou menos como guia do que ele iria falar. Aí que eu já estou nessa viagem dentro, ele volta a sair desse interior quando ele vai falar, na parte quarta, das esperanças e consolações. Então nós nos preparamos sabendo sobre o mundo, nos situamos como espíritos, depois nós vemos quais as relações que estão sendo propostas para nós hoje, como espíritos, em relação ao mundo, em relação uns aos outros, em relação até mesmo conosco, e por fim isso sai de nós e vai para o momento onde nós temos a retribuição, digamos, daquilo tudo que nós fazemos, do que nós pensamos, do que nós sentimos, do que nós meditamos, que são as esperanças e consolações da vida futura, vamos dizer assim, porque isso fica muito claro, não acaba aqui. E aí hoje, especificamente, eu tinha falado para o nosso irmão que a gente estaria comentando sobre a lei de justiça, amor e caridade. E eu não quero errar a fala do Kardec, apesar de ser a tradução de um brasileiro. Quando a nossa irmã nos leu a mensagem do Evangelho, nós havíamos nos proposto a falar sobre lei de amor, justiça e caridade, ou de justiça, amor e caridade. E ela nos leu sobre o homem de bem, lá do capítulo 6 de Perfeitos, do Evangelho segundo o Espiritismo. E a primeira frase dessa mensagem, dessa instrução dos Espíritos é: o verdadeiro homem de bem é o que cumpre, não o que sabe, não o que pensa, é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Então, queremos dar certo, vamos dizer assim, queremos fazer um bom trabalho, queremos estar bem aos olhos de Deus, são tudo metáforas, né, gente? Porque Deus não é gente, então não tem olho. Mas queremos estar nesse caminho de pureza, de elevação, para gradativamente nos livrarmos das mazelas do dia a dia. Observemos especificamente essa lei. Ela lá na parte das leis morais, na parte terceira do Livro dos Espíritos,
que tem 12 capítulos, é a 11ª. Então nós temos que andar todo um trecho, vamos dizer assim, para chegar nesse momento de pensarmos essa lei específica. Todas as outras leis, elas são entendidas como uma palavra só. Então tem lei de liberdade, lei de conservação, lei de destruição, lei de sociedade, lei de igualdade, mas essa é um conjunto. Essa encerra 3 coisas numa só, nos dizendo que há uma impossibilidade de nós dissociarmos justiça de amor e de caridade. Isso é um conjunto. Ninguém que não seja amoroso pode ser justo, segundo esse conceito. Digo, eu faço a caridade, faço alguma coisa, você é justo e amoroso? Justo nem tanto, então você não está fazendo plenamente a caridade. A gente pode estar ensaiando, já é alguma coisa. Às vezes a gente está rascunhando a caridade, rascunhando o amor, rascunhando a justiça. Quando nós vemos movimentos que se dizem em prol da justiça e que esquecem desses preceitos de amor ou de caridade, não olhando ao lado, não é de justiça, é outra coisa. E aí são reflexões bastante profundas para cada um de nós. Mas são olhares que nós vamos conseguir elaborar se tivermos essa profundidade. Eu digo para vocês esse devagar, porque por vezes nós passamos por cima e temos que nos deter, não só conhecer. Eu conheço tudo aqui, já vi várias vezes, mas você meditou? Eu meditei o suficiente sobre cada um desses conceitos? Isso é trabalho, pelo que os Espíritos nos dizem, nas diversas mensagens trazidas por diversos Espíritos e por diversos médiuns. O entendimento dessas verdades espirituais não é trabalho de uma encarnação e nem de um período de erradicidade. Porque a gente sabe que a gente vai um dia se despojar desse corpo, mas nós vamos continuar lá aprendendo, estudando, ensinando, vivendo, amando, odiando, trabalhando no plano espiritual. Então essa compreensão maior sobre isso tudo é algo que nós estamos fazendo ao longo de eras, aprendendo isso para que cada vez mais isso se entre em nós, se introjete, fique profundamente enraizado em cada um de nós, chegando para o natural. Naturalmente, nós agimos assim. Quando a nossa irmã lia sobre o homem de bem, que fala todas as qualidades maravilhosas do homem de bem, e que eu não as tenho, o homem de bem não sofre para fazer nada disso. Ele não sofre para ser amoroso, para ser gentil, para ser caridoso. Ele não tem incômodo em perdoar, incômodo em amar aquele que não lhe ama. Ele não tem incômodo em renunciar, em deixar para trás. E durante esse capítulo, eu falo durante, parece assim que é mais do que um capítulo, é um momento, é um tempinho que nós arrumamos às vezes para observar melhor esses escritos. Nós vamos vendo que as perguntas de Kardec para o dito Espírito da Verdade, que não é um, são muitos, é um coletivo. Kardec insiste em algumas coisas. Primeiro vou falando de justiça. O Espírito da Verdade diz que cada um de nós, todos os seres humanos, mesmo o mais terrível criminoso, mesmo o mais vil dos seres humanos, ele possui em si o sentimento de justiça. Ali o Espírito da Verdade trata a justiça como um sentimento, dizendo que cada vez que nós afrontamos essa justiça, nós nos sentimos mal.
como o povo costuma dizer, dá ruim. Nós não ficamos bem quando somos injustos. E aí Kardec pergunta, mas como se pode explicar essa diversidade de visões que se tem sobre a justiça? Porque às vezes tem pessoas fazendo determinadas coisas e acham que está sendo muito justo. E aí, por vezes, nós vemos que inclusive são punidos, são crimes. Isso não estava justo? Aí o Espírito da Verdade vai dizer que, junto a esse sentimento de justiça inerente a todos nós, se mistura, se infiltra uma série de paixões que nós temos. E aí nós adequamos essas noções, esses sentimentos de justiça às paixões peculiares de cada um de nós. Então a gente começa a colocar os Mazek. Eu fiz isso aqui que não é tão legal, mas é que precisava fazer isso em função de determinada situação. Eu fui violento, mas não tem amor, né? Eu fui violento, mas às vezes a gente tem que ser firme. Mas é que a pessoa precisava de mais energia. O Evangelho, segundo o Espiritismo, ele nos tira completamente essa noção, especialmente quando fala sobre afabilidade e doçura. Diz que um espírito superior jamais vai ser rude, vai ser grosseiro, vai tratar com ironia, com deboche. Mas às vezes nós temos que é a nossa única saída. E o Espírito da Verdade diz que não funciona assim. Até acerca da propriedade, outra grande dificuldade nossa. É nesse capítulo que vai ser tratado sobre a propriedade. E aí ele coloca também as dificuldades que todos nós, que demonstra isso no nosso dia a dia, o apego às coisas materiais, levando até a um momento, digo eu, de que a coisa me possui e não eu possuo ela. Às vezes é tão importante para algumas pessoas uma casa, um carro, ou algo assim, que chega ao ponto da pessoa se colocar em situações de extremo sofrimento por conta daquilo. Então, talvez, pessoal, nos diz a codificação espírita que o que realmente é nosso é só o que nós podemos levar para além do túmulo. Isso é nosso, porque nós somos espíritos. Então, quando nós superamos essa barreira do corpo, o que nós carregamos, isso é nosso. Mas eu diria para vocês que o que é meu realmente é aquilo que eu posso dar. Não parece um paradoxo, eu demorei tanto para conseguir e agora é para eu entregar? Eu posso estender isso ainda, dizendo, a minha família inteira trabalhou para eu conseguir isso e agora eu vou entregar. Mas não foi exatamente essa a proposta de Jesus para um mancebo rico que vai o procurar e quer seguir, e diz que já cumpre as leis de Moisés. Então ele diz, então vai, vende tudo que tu tens e me segue. Ele não consegue. É muito difícil isso para nós, esse apego que nós temos. Ainda para nós espíritas, inclusive, que já temos pelo menos o conhecimento que nós não vamos levar nada. Mas é que nós conseguimos achar um mas é que eu vou voltar provavelmente para o mesmo nicho familiar. Então é bom deixar tudo ajeitado, que na próxima encarnação não passe dando perrengue. Mas eu não tenho certeza de nada. Eu não tenho certeza das ações que vão ter meus filhos, meus netos. E é provável que eu retorne para o mesmo seio familiar, mas não é certo. Das futuras encarnações nós não sabemos nada. E das passadas, muito pouco, ou até nada. Teve períodos que eu tinha, assim, perdoe fazer uma referência a mim, mas tinha períodos que eu tinha vamos dizer assim, uma certa coceira de saber coisas do meu passado. Em determinado momento, parece que eu ouvi na minha cabeça. Se a gente pode dizer que a gente ouve na cabeça, olha as metáforas de novo.
É isso que eu ouvi na minha cabeça. Podia saber alguma coisa, eu ouvi. Tu não aguentarias. Então é sinal que eu não fui fofo, né, gente? Que eu já tive encarnações mais difíceis. Então essa é a melhor encarnação que eu tenho? É a melhor versão de mim mesmo? Com certeza. Com certeza cada um de nós está aqui no seu melhor momento. Mas pensamos, como passeamos por isso? No tempo de Jesus, quando ele andava pela Galileia, ele vai andando para lá e para cá e vai se tornando famoso. Não que ele fizesse propaganda, mas ele curava. Ele estendia a mão, ele fazia coisas fantásticas. Chegou aos ouvidos das pessoas que ele até as tempestades acalmava. Ele resolvia problemas insolúveis das questões de saúde. E assim seguia aquela multidão por ele. Bem, pelos evangelhos, aí tem um pessoal que a gente diz exegetas, que são aqueles que estudam as escrituras sagradas. Tem esse nome bem bonito. Então, os exegetas dizem que nos evangelhos, especialmente no evangelho de Marcos, há uma clara indicação das estruturas de poder que existiam no tempo do Cristo. Então lá vai Jesus pela Galileia e naquele momento nos diz Lucas que era tempo de Páscoa e ele resolve dar um tempo naquela confusão e diz para os apóstolos: vamos de barco para outra margem do que eles chamavam mar de Tiberíades, né? Mas que era o lago de Genezaré. E eles vão indo, mas o pessoal, percebendo que ele está indo para outra parte, vai tudo contornando o lago, seguindo Jesus em multidão. E quando ele lá chega, ele sobe para um ponto mais alto e fala com essas pessoas por um certo tempo, até que os apóstolos dizem para ele: o senhor está ficando tarde e nós temos que despedir essa gente, porque está tarde, não tem o que fazer com eles. E os relatos dos evangelhos é que Jesus é tomado de compaixão. Ele se compadece por aquele povo. Mas isso a gente já conhece. Tu vais falar da multiplicação dos pães, ou do alimentando 5.000. 5.000 homens eles estimavam ter. Mulheres não contavam, mas tinha também. Então era 5.000 homens, mais mulheres e mais crianças. E aí, deixando um pouquinho de lado a maravilhosa ação de Jesus com a multiplicação dos pães, que é movida por compaixão, a gente se pergunta como é que tinha 5.000 judeus reunidos na Galileia, se era tempo de Páscoa. Isso o que tem a ver? Na Páscoa o judeu tem que ir a Jerusalém, ao templo, e se apresentar lá. Os judeus tinham 3 festas que todo homem tinha que ir. Uma delas era a Páscoa. Mas não chegava só você ir até lá. Por que eles estavam ali? Porque você tinha que ir e oferecer algo. Então ali existia uma situação de que 5.000 homens não tinham nada para oferecer ao templo. E muito pelo contrário, estavam famintos. E vão atrás de palavras de consolação. Daí Jesus propõe que cada um veja o que se consegue ali. E se acha ali uns pãezinhos, uns peixinhos, e Jesus vai, eleva o pensamento aos céus, faz a sua rogativa e começa a partir, não para mais de partir. Nos diz os relatos que alimentando toda aquela multidão, a ponto também de sobrar 12 cestos. Na Bíblia de Jerusalém diz que pedações, fala dessa forma de pão e peixe. A gente também vê um simbolismo ali, 12 também são as tribos de Israel. Então quer dizer, aquilo tudo que Jesus estava fazendo, serviria para todos os judeus. Ele faria uma segunda multiplicação em território pagão. Depois, alimentando 4.000, segundo nos consta nos evangelhos. Nos dizendo que então Jesus estende
essa nutrição espiritual também a quem não é judeu, porque se sobrou 7 cestos daí, e eram consideradas 7 nações pagãs. Mas há um escândalo ali, um escândalo gigantesco, porque nessa história nós vemos muito parecido com a história de Moisés. Moisés tira o povo do Egito, prometendo uma terra onde ninguém passaria mais necessidade. E essa terra teria leite e mel, e assim por diante, jorraria dos campos. Obviamente numa metáfora. Também tem uma alimentação milagrosa. Durante o deserto, cai o maná dos céus, uma semente. Parece codornizes, aves, a tardinha que eles podiam pegar também para ter a sua proteína, a sua alimentação. Mas qual é o escândalo? O escândalo é que a afirmada nação judaica não pode ter pobreza nesse nível, não pode ter mais miséria. Havia uma lesão, um ferimento gigantesco, a própria promessa mosaica, feita essa lesão, feita esse machucado, feita essa injustiça por aqueles que detinham o poder. Aí Jesus ir tanto atrás dos fariseus e dos saduceus nas suas recomendações. Curiosamente, ele não fala o tempo todo dos romanos. Aliás, ele também não se posiciona nem a favor nem contra. Ele recebe Nicodemos, que era um fariseu. Ele recebe Jairo para curar a sua filha, que também era um doutor. Ele nunca negou assistência, mas ficava claro que ali não estava sendo justo. Então, quando eu olhar em volta e perceber que está sobrando muita coisa para mim, repensemos, meus irmãos. O primeiro capítulo do nosso Evangelho segundo o Espiritismo é não vim destruir a lei. E lá Moisés já afirmava, nós não somos evangélicos, mas nós seguimos ao Cristo. E lá Cristo dizia que não vinha destruir a lei. Moisés afirmava que 1/10 dos nossos provimentos deveriam ser para a caridade. Eu penso em uma barrinha de chocolate com 10 pedacinhos, né? Comilão que eu sou, eu penso, tira um pedacinho. É isso que nós deveríamos fazer. Eu ainda não consigo. Pensando no que eu recebo durante o mês, reservar 10%, não para o dever, para alguém que precisa da minha família, não para gratidão, tipo, aqui essa casa que me ajuda, eu estou fazendo a caridade aqui, dando uma mensalidade. Não tem luz, tem água, tem uma série de coisas a cumprir. Mas essa entrega para o desconhecido. Então a justiça, o amor e a caridade, eles são faces da mesma coisa. E nós temos que estar repensando nesses momentos qual a nossa posição frente a isso. E fica essa proposta, que revisitemos o livro dos Espíritos, que leiamos as bem-aventuranças do Evangelho. Mateus colocou 8, Lucas coloca 5 e Kardec coloca 4. Vão agrupando, sem perder o conteúdo que Jesus proclamava. Cabe a nós buscarmos essas informações, meditarmos sobre ela e passarmos a um trabalho de sentir isso, para que isso se manifeste nas nossas vidas e nós atinjamos essa pureza de coração. Eu agradeço a paciência de vocês e que fiquemos todos com Deus.